Cumprimento todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje mais uma manhã, tendo a oportunidade de desfrutarmos de uma vida diária com Deus. Eu quero rapidamente trazer uma meditação na palavra do Senhor, que se encontra em Atos, seu capítulo de número 16, vou ler a partir do versículo de número 30, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Amém? Meus queridos irmãos e ouvintes, gostaria hoje de trazer uma explanação acerca desses versículos, onde essa história acontece na cidade de Filipos, depois do apóstolo Paulo e Silas estarem ali pregando o evangelho. E Paulo ali é preso junto com Silas. Depois eles seriam acusados injustamente, seriam açoitados. E ao longo do texto, a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam acorrentados, mas estavam cantando e orando ao Senhor dentro de uma prisão. E à meia-noite se ouviu-se um grande barulho e a cadeia foi movida de um grande terremoto, que os alicerces foram abalados e as cadeias de todos foram abertas. E dentro desse cenário estava o carcereiro responsável ali pela prisão de Paulo, por garantir ali a estadia de Paulo e Silas dentro daquela cela. Ele depara com essa situação, com esse extraordinário que acontece, esse mover sobrenatural, e ele saca a sua própria espada para tirar a sua própria vida, porque dentro daquela cultura romana, daquela época, o carcereiro era responsável por todos os presos que estavam dentro das celas. E se por acaso algum deles fugissem, estando ele responsável por aquele preso e toda a sua família pagava com a própria vida. Então, mediante aquela situação, aquele preso, ele instantaneamente buscou ali, mediante aquela situação, de tirar a própria vida. E a palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo, de dentro daquela cela, ele clama para que aquele rapaz não faça nenhum mal a si mesmo, porque todos estavam ali. Então aquele rapaz, ele faz a seguinte pergunta para Paulo: o que eu faço? O que eu posso fazer para ser então salvo? O que é necessário que eu faça? E Paulo então ele responde categoricamente: olha, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. E esta é a mensagem que eu quero trazer hoje para cada um de você, meu amigo, minha amiga, que ainda não se entregou a Jesus Cristo. Porque nós podemos passar uma vida inteira por este mundo. Vivemos 50, 60, 80, 90 anos. Vivemos até que bem. Porém, todos nós um dia, inevitavelmente, vamos partir desse mundo. E o que nos depara é a eternidade. Então, o que fazer diante desse cenário? O que fazemos diante dessa vida que está proposta a cada um de nós que viemos ao mundo? É um convite: crer no Senhor e será salvo tu e tua casa. Mas permita-me esclarecer esse ponto, porque hoje muitas pessoas ainda creem que se talvez apenas eu crer no Senhor, então eu tenho a garantia que eu e toda a minha família seremos salvos. Porém, a palavra do Senhor não quer dizer isso. Porque nesse momento, este homem, ele creu ali no Senhor, levou Paulo e Silas para sua casa, tratou deles, e ali toda a sua família teve oportunidade de ouvir as palavras do Senhor, de ouvir o Evangelho. Então ali eles creram, foram batizados, então sim, eles foram salvos.
Porém, meus queridos irmãos e ouvintes, a fé ela é individual para cada um de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que dentro de uma própria casa, né, quando o evangelho do reino viesse, pai estaria contra filho, filho estaria contra pai. Jesus Cristo próprio vai dizer assim, olha, eu não vim trazer paz, mas trazer dissensão, porque a partir de hoje será pai contra filho, haverá divisão, por quê? Porque o evangelho inevitavelmente causa um rompimento. Não que o Senhor queira isso, mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele que não amar mais a Deus do que o próprio pai e a mãe, não é digno de ser seu discípulo. Então, meus queridos irmãos, hoje, meus queridos amigos, o convite que o Senhor faz é crer no Senhor e será salvo. Transmita essa palavra para sua família, porque eles querem não se entregar ao Evangelho, que eles possam ter a oportunidade de ouvir essa palavra, abrir o coração. Eu te garanto que o Espírito Santo vai convencer. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não são nossas palavras, não é a nossa retórica, não é um grande estudo, mas quem convence, quem tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é somente o Espírito Santo de Deus. E eu torno a falar, como eu sempre menciono, o Espírito Santo ele opera onde tem liberdade, porque ele é educado. E o Espírito Santo de Deus ele não invade como Satanás, ele não é roubador, ele não é usurpador, ele é educado. Ele respeita o livre-arbítrio que cada um de nós damos a ele. Essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria de trazer para você, meu irmão. Talvez você tenha passado por uma luta dentro da sua casa, com seus familiares, com seus amigos. Querendo o Senhor será salvo tu e tua casa. Que Deus abençoe a todos. Amém.